E aí, galera do Café Netinho, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bom? Show Boa de bola. noite. Show de bola, né, Viquinho? Mais um videozinho no canal, falando um pouquinho mais de Isso, tecnologia, né? E hoje com mais uma presença especial, então. isso. Fazia tempo, né, Kleber? A gente vinha fazendo aí conteúdos técnicos, trazendo bastante programação, infraestrutura, e hoje nós vamos voltar em um bate-papo com um convidado, um cara muito especial aí que a gente está tendo contato nos últimos meses. Fabrício, seja bem-vindo, te apresenta aí pro pessoal, por favor. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do canal aí que está acompanhando, Coffee IT. Boa noite, Kleber. Boa noite, Vinícius. É um prazer aí receber esse convite de vocês e participar para trocar uma ideia. Show de Perfeito. bola. Galera, a gente vai brincar um pouquinho, então, na área do Big Data, né, Vinícius e Fabrício? Isso. Vai trazer Isso aí. uma percepção que a gente está tendo aí ao longo de um case que o Fabrício participa, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, sobre a experiência que a Isso. gente já teve, e tem uma parte que é mito, tem uma parte que é mais próxima da tecnologia, tem uma que é mais próxima de ciências, né? Então vamos falar Isso, exato. sobre esse assunto que tem coisa boa, coisa ruim, tem verdade, tem mentira, tem muita coisa Isso. nesse mundo hoje em dia, né? E acho que é legal a gente passar por esse caminho e ajudar a galera a entender um pouco dessa visão, né? Perfeito. Nós fizemos um vídeo sobre Big Data e Data Science lá nos primórdios do canal, né, Kleber? Se o pessoal Isso. voltar aí no histórico temos. Então agora chegamos aqui com um case real, né, que estamos implementando, estamos participando aí da construção do Fabrício. Fabrício levando com grande maestria aí esse assunto dentro da corporação dele. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a realidade, né, Kleber? Como a coisa de Isso aí. fato Isso. é. É isso aí. Fabrício, Vamos lá. então, assim, a gente já te apresentou, agora vamos falar que tu é da Randon, né, que é uma empresa. Se quiser falar um pouquinho da Randon e como é que tá o teu início do teu caminho com Big Data, seria legal aí para compartilhar um pouco. Legal. Vou expandir um pouquinho mais a apresentação, então, para não ficar muito no vácuo assim. Meu nome é Fabrício Andrés, eu falo aqui de Caxias do Sul, né? Então, eu trabalho nas empresas Randon. As empresas Randon, para quem não conhece, é um grupo empresarial cujo negócio principal é industrial, né? Fabricação de implementos rodoviários, que são as populares carretas, né? Para os caminhões. Tem outras linhas de negócio também, como a Randon Consórcios, que é uma administradora de consórcios, tem o Banco Randon, tem uma participação na Fras-le, que é uma empresa de autopeças, assim como outras empresas. Então, é um conglomerado cuja principal atuação é industrial. A gente tem a parte de serviços, mas o principal é industrial. E eu lá dentro faço parte de uma equipe relativamente nova, chamada Negócios Digitais, cuja principal missão é realizar a transformação digital do negócio, né? E quando a gente pensa em transformação digital, a gente olha tanto para dentro quanto para fora. Então, de que forma é que a gente pode, com as ferramentas digitais, dentre elas que a gente vai falar um pouco mais hoje, tornar processos mais produtivos, processos internos, levar a informação de forma mais rápida ou mais facilitada para quem precisa consumir essa informação no seu dia a dia. Então, tirar proveito dessa grande evolução tecnológica que a gente pôde ver nos últimos anos aí e que tornou o custo digamos assim, de aquisição de soluções digitais menor, né? Então a gente vê o custo decrescendo, e isso é muito bacana porque dá mais oportunidade para a gente usar essas ferramentas modernas dentro da companhia. Além disso, quando a gente olha para fora, então a nossa área procura entender como que a gente pode criar um ecossistema ao redor das empresas Randon que tenha sinergia com startups, parceiros de negócio, então muito numa pegada de inovação aberta. E a gente acredita que, inclusive, até é uma das coisas bastante surpreendentes assim que a gente descobre ao longo do tempo, né? Mas a gente acaba vendo que muitas companhias têm sucesso nessa abordagem de inovação aberta quando elas desenvolvem sistemas, APIs, infraestruturas muito facilitadas para a conexão. Então, assim, quanto mais fácil for para um parceiro externo se conectar nesse ecossistema, maior a quantidade de parceiros que a gente vai ter e maior a quantidade de valor que a gente vai conseguir gerar. Então, são esses dois mandatos, digamos assim, que a área de negócios digitais tem. E por conta disso aí a gente
precisa ir para a parte tecnológica, né? Como dar sustentação para isso. Eu acho que tu falou um ponto importantíssimo, que é duas palavras importantíssimas. Tu falou em valor e tu falou em tomada de decisão. Eu acho que quando a gente vai para uma arquitetura de dados e quando a gente fala de Big Data e Data Science, as pessoas olham primeiro para a tecnologia, né? E aí a gente tem um ponto aí que é aquela conversa que a gente já teve em outros momentos sobre a questão do petróleo, o valor dele. Acho que algumas pessoas não conhecem, né? Que o petróleo no fundo do oceano não tem valor e a gente precisa ter um custo para extrair ele, tem que levar para a refinaria, ainda na refinaria ele não tem valor e ele só vai ter valor quando a gente passar por uma etapa de refinamento, levar para o posto de gasolina e entregar para os usuários, né? Então, hoje a gente tem uma batida muito grande que as empresas querem, tem muitos dados, né? Eu acho um do dado que outro dia eu estava olhando que 80% dos nossos dados são não estruturados e 20% são estruturados. Então, a gente tem uma série de informações que estão espalhadas por aí, em redes sociais, em próprio dentro da empresa, e as empresas querem tomar a decisão e ser data-driven, só que para isso a gente precisa entender onde é que estão os dados, né, Fabrício? E eu acho que é aí que a gente acaba começando a ter os desafios, né? De fato. Exatamente. Vai lá. Não, porque quando a gente fala de Big Data, o pessoal vai direto pensando em tabelas de banco de dados, né? Então a gente bate nessa parte da variedade que, para uma empresa, isso não é somente isso, né? A gente tem aí, hoje tem muita coisa batendo em sons, por exemplo, abstraindo dados de sons, conseguindo, pensando algumas palavras, fotos, etc., como o Kleber comentou ali em questões de redes sociais. Então todo esse ecossistema, essa variedade de informações vai trazer esse valor aí para o negócio. Então, é importante já desmistificar esse ponto. Né? Não é só dados de tabela de banco de dados. Tem mais coisas envolvidas aí. Exatamente. Isso é bem interessante, porque veja que eu comecei falando mesmo do ponto de vista de negócio, né? Porque eu acho que as tecnologias que a gente desenvolve no nosso dia a dia, aquelas que a gente se apaixona, inclusive que a gente gosta de colocar a mão e fazer acontecer, né? Elas precisam ter uma razão para existir, né? E aí a gente precisa ter um desafio de negócio para a gente poder endereçar com a tecnologia. E aí, nesse cenário que vocês comentaram, faz bastante sentido, porque os dados tabulares, os dados já estruturados, eles costumam ser aqueles mais chamativos no início, porque, digamos assim, a parte difícil de organizá-los, de criá-los, né? Alguém imputou aqueles dados lá, já foi feita por alguém, então já está ali relativamente pronto para eu acessar. Então, talvez as iniciativas comecem por ali, né? Nós mesmos podemos falar aqui, né? A gente começou a nossa iniciativa na direção de Big Data por esse caminho. A gente acredita fortemente, por conta desses pontos que eu falei anteriormente, que é possível extrair mais valor ainda desses dados que já estão estruturados, entregando eles de forma mais rápida ou de forma mais visual, enfim, a gente tem muitas formas de entregar um valor diferenciado lá para os usuários internos. Mas isso é só o começo que vai justificar para toda a companhia e para todas as partes interessadas mais investimentos nessa direção. Porque, vejam, o que vocês falaram sobre som, imagens, né? A nossa empresa, né, as empresas Randon, pelo fato de serem uma indústria e terem produtos físicos também que entregam, elas geram muitas oportunidades para a gente consumir dados nesses outros formatos não tradicionais. Claro, então, a gente pode ter, dentro da própria fábrica, detecção de som para poder identificar potencialmente falhas em maquinário. A gente pode ter no produto aplicado na rua diversos tipos de sensores que a gente coleta informações de campo. Então, todas essas possibilidades diferentes de geração de dados, elas não vão vir daquele formato estruturado que a gente conhece. Por outro lado, a gente também tem a responsabilidade e o poder de endereçar esse problema da forma correta, né? Então, assim, bom, qual é a volumetria disso que a gente vai consumir, né? Qual que é a minha necessidade, quão próximo do real time eu preciso ter esse dado, que tipo de decisões eu vou tomar sobre ele, né? Então, essas questões de negócio e que às vezes não estão traduzidas na nossa tabela do banco de dados estruturado, elas interferem sim na arquitetura que a gente vai projetar dali para trás para entregar esse valor na ponta, né? Então, é bem importante pensar nesses termos na minha visão. Um ponto que a gente tem que abordar bastante, e tu tá
completamente repleto de razão, Fabrício, é exatamente essa questão, porque as empresas às vezes começam já indo pelo case e pela tecnologia, eles vão lá, já vão numa cloud específica, contrato de serviço, ou extraem um cluster de Hadoop, ou vão lá e já vão ver machine learning, já vão ver deep learning, e esqueces dos 5V básicos que tu comentou, né, que tu ter o valor, tu entender o teu volume, tu entender a tua veracidade, porque muita estratégia, como a gente já falou lá de Big Data, se eu tenho um dado que às vezes pode ser contestado, eu tenho que ter uma metodologia por trás para poder demonstrar por que aquele dado a gente chegou naquele valor, naquela informação, como que a gente correlacionou um dado que às vezes é estruturado do teu banco de dados internos de produtos, ou das questões que tu está medindo de pesquisa de satisfação dos teus clientes em redes sociais, ou qualquer outra forma de coleta que tu pode fazer de campanha de marketing, né? Então, esses dados a gente começar a falar da variedade, né? Porque tu tem não só um dado no local, tu tem dados em locais, mídias sociais, arquivos, JSON, APIs REST que tu vai coletar, banco de dados, estruturados, não estruturados, tem logs de aplicação, né? Então, tu tem uma variedade grande. E aí, com isso, acho que um dos pontos que aí a gente pode falar do cara de Data Science, e nós como caras de tecnologia, que é como dar veracidade nisso. Eu acho que isso é um ponto que, onde as empresas falham, é entender o dado primeiro, aonde que vai achar valor, e como ela vai fazer esse dado chegar na ponta final lá do seu desenvolvedor, do seu usuário que vai ser data-driven, para achar realmente o que ela precisa, né? Eu acho que a veracidade, hoje ela tá sendo tão latente no nosso cotidiano, a veracidade de dados, porque a gente está vivendo aí uma era de fake news. Né? Então você vai trabalhar em relação a dados de internet, tu não consegue analisar dado por dado. Tu tem que ter uma grande massa de volume de dados, aí a gente vai no primeiro para conseguir fazer estatisticamente o que pode ser verdade ou não. Então, abstraindo um pouco esse parênteses e essa comparação com fake news, o seu dado interno da sua empresa é a mesma coisa. Tem que conseguir entender para fazer uma estatística bem definida, ter uma ciência mesmo do seu dado para conseguir ver se realmente ele tem que estar presente na sua análise, para ver se ele é verdadeiro ou não. Então, hoje em dia, isso sem dúvida nenhuma está tão latente no nosso cotidiano que sim, ganhou uma importância absurda aí no que a gente está fazendo. Sim, de fato, e até um ponto que eu penso até posterior a isso, né? A gente precisa garantir que o dado que chega para o cientista de dados já é verdadeiro, ou a gente saiba, né, como demonstrar a veracidade dele, ou se ele está dentro de um desvio padrão aceitável, enfim. Só que ainda tem o caso do cientista de dados que vai processar aquilo com um determinado algoritmo e depois ele vai tirar uma conclusão a respeito daquilo. Tá? Ele vai gerar mais uma informação a respeito de com o uso de um modelo sobre dados que chegaram. Então, assim, o pipeline de transformações que esse dado passa para chegar lá no final e representar um valor, que pode ser, sei lá, a previsão de um determinado evento de negócio, é um pipeline grande, né? Então, a gente precisa compreender essas fases pelas quais o dado passou, né? E aí volta aquela analogia que você fez no início, Kleber, começa a se tornar um processo muito similar a um processo de manufatura e com logística de um supply chain mesmo, né? Onde você vai entregando pedacinhos, transformando novamente, entregando para a parte posterior. Esse é um desafio interessante mesmo. E tem um ponto que é o refinamento, né? Porque, que nem tu comentou, esses pipelines muitas vezes têm regras, até desejos, né? Porque tem questões da percepção, né? Daqui a pouco a equipe de vendas lá, ou o pessoal que está fazendo um projeto novo, ele tem uma percepção e ele quer que o dado faça reflexo disso, né? E ele acaba induzindo esses pipelines a ter algumas métricas para trabalhar um dado mais próximo. E, na verdade, muitas vezes a gente tem que desapegar um pouco dessas questões, olhar para o pipeline como um funil, com a regra que talvez que eu acredite, mas com a total certeza que esse refinamento de streaming, esse refinamento de regras de negócio, refinar esse dado pode ser que não chegue no resultado que eu espero e eu vou ter que rever um método ou ainda pior, reconstruir o meu lago, né? E quando eu falo reconstruir o lago, não é uma forma desorganizada, como a gente já falou em outros momentos. Eu tenho que ter grandes temas de dados, né? Estoque, produtos, vendas, marketing, enfim. Saber catalogar esse dado e o meu pessoal de refinamento de ciência fazer os streams e extrair o dado
mas com a inteligência que pode chegar um dado momento que eu vou ter que revisitar essas etapas, porque daqui a pouco a minha decisão de ser data-driven lá na frente refez o meu método e eu tenho que voltar para a ponta Exatamente. e refinar de novo, né? Porque por mais sofisticada, né, que possa ser essa tua análise, ela nunca vai ser definitiva. Talvez daqui a um tempo esse dado mudou, o comportamento do teu usuário mudou, o comportamento do teu cliente mudou e esse cara vai ter que ser revisitado. Então, é uma busca constante, até porque hoje em dia na tecnologia tudo muda muito rápido. Né? Então, o que nós estamos revendo daqui a 3, 4, 5 meses, talvez já não faça mais sentido. Então, como qualquer tecnologia, tem que estar sempre sendo melhorada e revisitada. É bacana essas questões que vocês levantam, porque me faz pensar em como que eu estava descrevendo aqui dentro da empresa, né, para algumas pessoas que não estão tão familiarizadas com o assunto, né, o que seria um engenheiro de dados, né, qual seria o papel dele? E aí, claro, a gente pode pegar uma definição de mercado, uma definição mais formal e tentar explicar, mas a minha percepção, que eu acho que parece mais fácil, é o seguinte: olha só, o engenheiro de dados é um DBA com skills de desenvolvimento. Você junta a capacidade, claro, estou simplificando, né? Mas assim, é aquela, e tem tudo a ver com o que você falou, Vinícius, que é aquela capacidade de olhar para um dado que já está ali, né? Que é o resultado desse pipeline, e saber que se eu precisar reconstruí-lo, eu vou ter que voltar lá e mudar algumas coisas nesse pipeline para fazer ele se materializar de outra forma. É um trabalho mesmo de engenheirar, como dizem no jargão, uma informação lá na ponta que tenha utilidade. E aí a gente requer que a gente saiba, por exemplo, extrair de múltiplas fontes, combinar da forma correta, de entender, assim, se o tempo que o usuário na ponta deseja ter a informação atualizada, eu vou conseguir atender, né, dessa forma toda, se tem pré-processamentos que são feitos, um problema assim que é comum que a gente se depara, né, aquele sonho que a gente tem às vezes de que todos os sistemas sempre armazenem tudo de forma persistente no banco, e aí a gente descobre que muita coisa é calculada em tempo de execução. Sim. E aí a gente tem que contornar esse tipo de problema. Então, é um aspecto bem relacionado a juntar essas skills, na minha visão. O pessoal que já tem um conhecimento sobre estruturas de dados, sobre gerenciamento de dados, um DBA, né, com um skill de desenvolvimento, saber como gerar estruturas diferentes, combinando-as para gerar valor ali na frente. Porque eu estava lendo exatamente sobre isso, sobre esse skill, e os caras chamaram o cara de profile de minerador de dados. Aí, os requisitos da vaga que eu estava olhando lá, que era uma vaga fora do Brasil, o cara falava, tu tem que conhecer Hadoop Technology, tu tem que conhecer functions de uma cloud específica lá, tu tem que conhecer storages binárias, tu tem que conhecer banco relacional, não relacional, tu tem que conhecer estrutura analítica de dados, grafos e outra coisa. Eu falei, cara, esse cara daqui 20 anos ele tem que começar agora para voltar no tempo e ser contratado hoje, né? Porque tu não tem como amadurecer nessas tecnologias, né, com a experiência que tu precisa agora para chegar nesse resultado, né? Não tem, pois é, não. Não, exato, porque eu vi isso em algum podcast, alguma vez que alguém falou assim, ou foi no próprio Twitter, né? Um desenvolvedor criador da tecnologia, era um framework diferente lá, que tinha 3 anos de idade, e ele viu uma vaga pedindo 5 anos de experiência naquela tecnologia que ele criou 3 anos atrás. Tem um meme disso, que até, acho que se não me engano é sobre o Kubernetes que surgiu, que pediram uma vaga com 10, era 10, a gente não estava discutindo num grupo esse tempo, né, Kleber? Era 10 anos de experiência e o Kubernetes tinha 6 anos. Tem umas loucuras de RH, né, cara? Isso aí. Mas por isso que eu acho que sair já para tecnologia é algo que é um desafio. Eu acho que ainda mais se a gente, possivelmente a Randon no futuro já pensa estar em IoT, em coisas desse sentido. E esse é um ponto também que vai só somando, né, na complexidade de ter um parque industrial desse e acurar todos esses dados, porque aí tu pega uma razão exponencial, era uma questão que eu via que até 2013 nós tínhamos gerado 30% dos dados que a população gerou até hoje, e de 2013 até 2020 nós geramos os 70% restantes, né? Então,
fica uma proporção quase maluca. E aí tu pode colocar isso em função de Facebook e outras plataformas sociais e o que as aplicações em cloud que a gente está levando, né? E aí, Sim. Fabrício, eu peço para ti uma pergunta, eu acho que muita gente deve estar se perguntando agora. Por onde começar? Por onde começar? Pois é. Eu acredito que, assim, é importante que esses temas que surgem de fora para dentro de uma companhia, como, por exemplo, o tema de Big Data, mas a gente pode falar sobre transformação digital, né, essas buzzwords, que a organização compreenda do que se trata, né? Então as pessoas, né, quando eu digo organização, a organização são pessoas, as pessoas compreendam do que se trata e tentem correlacionar aquilo com um problema existente de negócio. E vejam se dá um fit. A gente tem feito isso para várias estratégias dentro de negócios digitais, né? Às vezes essa visão é um pouco embaçada, a gente não tem a clareza completa no momento zero se aquela tecnologia tem 100% de chance de resolver esse problema. Mas a gente faz como o americano diria, né, um educated guess, né? Tu faz um chute aproximado, tu olha, não, mas isso aqui, essa tecnologia de Big Data, ela aparentemente tem altas chances de resolver esses problemas que eu estou tendo aqui, de streaming de dados, de consolidação de informações, analíticas e tudo mais. Aí, beleza. Quando as pessoas internamente se convencem disso, aí eu acho importante a gente pegar um caso concreto mesmo de negócio que a gente queira resolver, que não deve ser muito grande. Eu acho que ele precisa ter um tamanho aceitável para que a gente consiga produzir uma entrega num tempo razoável. Essa é uma abordagem que as metodologias ágeis basicamente definiram como uma transformação na forma como os projetos no mundo são executados, né? A gente partir da premissa de que eu vou quebrar um grande problema em pequenos problemas e fazer uma entrega totalmente funcional a cada etapa, ela materializa para as pessoas que estão patrocinando esse projeto, que estão interessadas em ver um resultado concreto desse projeto, materializa para elas um valor, né, de forma mais clara. E isso, sem contar que isso protege contra eventuais problemas, né? Eu tenho experiência de projeto assim, que era para durar 6 meses de forma full. Aí a gente foi andando, lá pela Santos a gente quebrou pelo meio e ainda assim durou 1 ano e pouquinho. O que a gente concluiu depois desse 1 ano e pouquinho? Que a gente devia ter quebrado bem mais ele, porque daí a gente teria mais entregas intermediárias para as pessoas, né? Então, a parte boa disso tudo é que nós temos o privilégio, nós que lidamos com tecnologia, de poder quebrar os nossos grandes problemas em pequenos entregáveis. Nem todo mundo pode fazer isso, nem todas as áreas de negócio conseguem fazer isso, né? Imagina, eu vou construir um prédio aos pouquinhos e entregar ele aos pouquinhos. Eu não tenho como, né? A gente vai ter o engenheiro civil vai ter que construir o prédio inteiro para poder ser habitável. Nós temos essa possibilidade, então eu acho que a gente precisa tirar proveito dela, né? Nós não podemos deixar de fazer isso, já que a gente tem esse privilégio, na minha visão. Claro, Até perfeito. porque é humanamente impossível, né? Porque nessa variedade, volume de dados, tu tentar resolver todos os problemas de uma vez só, tu vai investir muito tempo e dinheiro e não vai ter sucesso, né? Tu tem que ser sempre incremental, né? E constante, né? E fora o grande problema que a gente tem, quanto mais demorar, o patrocinador vai ficando mais impaciente. Daqui a um pouco, é aquele problema clássico, né, cara? Ó, eu tô te investindo em ti há 4, 5 meses e até agora não veio nada. Isso aí. Por que eu vou continuar investindo? Não importa se é nisso aqui. E a gente sabe, a realidade é essa. No fim de tudo, vai gerar em torno de budgets, vai gerar em torno de cronogramas. Então, tem total razão. Começamos pequenininho, pegamos um modelo de negócio pequenininho, podíamos e entregamos uma coisa por ali. Eu também acredito que esse seja o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Show de bola. Acho que já... Essa pegada, assim, é algo que eu diria que é uma mudança na forma de pensar bastante impactante, assim, né? Mas que faz diferença, faz muita diferença no sucesso dos projetos. É bem interessante.
Galera, acho que o papo foi maravilhoso, né? Passou Exato. muito Perfeito. rápido. Fabrício, foi um prazer te ter aqui no canal, poder compartilhar teu conhecimento. Acho que teria assunto aqui para umas 4, 5 horas tranquilamente, né? Porque o tema é instigante e longo, né? E tá na vitrine, né, Kleber? É o que todo mundo quer falar, é o que tá Isso dando aí. resultado para as empresas hoje, que todo mundo busca é a questão dos dados, é segmentar o seu produto de uma maneira melhor para os seus clientes e fazendo essas análises. Então, Fabrício, sente-se à vontade sempre que quiser vir aqui falar com a gente. As portas estão sempre abertas aqui para ti. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, eu peço desculpas por falar muito também, se me dão o microfone eu vou embora. Agradeço pelo convite, Vinícius e Kleber, é um prazer estar aqui, e aí encerro falando um pouco sobre isso, né? Acho que as organizações todas relevantes no mundo, inclusive a Randon, estão nessa transformação digital e querendo ser cada vez mais data-driven, corroborando o que você falou, Vinícius. E se essa é a visão, a gente vai ter muitas oportunidades. Então, a gente está trabalhando em projetos de diversas naturezas com essa visão. Enfim, quem tiver interesse em contatar aí o pessoal e falar comigo, se tiver a procura de oportunidades e desafios também, fiquem à vontade. E desculpa fazer esse pequeno adendo aqui no final. Tá, pessoal? Não, tem que fazer. Se eu pudesse dar um conselho, eu falaria, nós estamos acompanhando de perto, né, Kleber, essa implantação. Entrem em contato, porque vocês vão ver coisas sensacionais acontecendo. Isso aí. A gente pode depois deixar um contato que o Fabrício queira na descrição do vídeo ali, caso alguém tenha interesse, pessoas que queiram participar dessa evolução tecnológica, desse aprendizado, porque é um aprendizado, né, Fabrício? É um aprendizado. É um tema muito novo e que, com certeza, a fórmula não está pronta na maioria das empresas, em constante refinamento. E eu acho que é de interesse de todo mundo que queira navegar nessas águas de Big Data, Data Science e Analytics, participar de um case desse, porque é muito relevante, galera. Exatamente. Fabrício, mais uma vez, obrigado. Valeu pela participação. E valeu, gente. Até mais. Kleber, só para não deixar de fora, se inscrevam no canal, ative o sininho. Isso aí. Até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.